Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você faz o ajuste, calibre, regulagem da sua CNC utilizando um paquímetro. Independente de ser correia, barra roscada, fuso, o que seja, certo? Então o básico, você precisa ter conhecimento do software que você utiliza, aonde está a configuração referente a passos por milímetro, que é uma informação que a máquina precisa, o programa precisa, que diz mais ou menos o seguinte: quantos passos eu preciso enviar para o motor para sua máquina se deslocar 1 milímetro. Ponto. Isso você tem que saber. No caso do G-Code Sender, se você digitar cifrão, lá tem as configurações. O cifrão 100 seria referente ao eixo X, o cifrão 101 referente ao eixo Y, e o cifrão 102 referente ao eixo Z, ok? Então provavelmente lá já tem algum valor. Se você ajustou e está querendo chegar nesse fino ajuste, então esse método é bem fácil e bem interessante também. Bem simples. Não tem segredo. Você vai precisar do paquímetro e você vai ver a melhor localização para você prender seu paquímetro de maneira que, enfim, o eixo que for se deslocar movimente o paquímetro, entendeu? Não importa se eu estou colocando aqui ou aqui em cima, aqui embaixo, aqui na fresa, não importa. Uma vez que você mande o comando anda 100, toda a estrutura, pelo menos do eixo Y que se movimenta, ela vai se movimentar. Eu coloquei aqui porque é mais fácil. Então aqui também vamos trabalhar com a maior distância possível para se ter uma boa referência. Não adianta querer trabalhar, vou mandar 1 centímetro. 1 centímetro pode ser que dê uma diferença quase que imperceptível, certo? Agora trabalhando com 10 centímetros já razoável. Seria interessante se conseguisse trabalhar até com uma distância maior. Aí você vai ter que confiar em instrumentos de medida que não tem tanta precisão, como uma trena. Mas por esses 10 centímetros já dá para ter uma boa noção. O paquímetro ele também é bem preciso, ele consegue dividir 1 milímetro em 20 partes. Às vezes você pega, vamos supor, mandou 100, daí aqui deu 100 milímetros e meio, certo? Esse meio é quase que insignificante, mas e se você multiplicar ele por 10? No caso de uma peça de 1 metro. Então o que você mandou recortar com 1 metro vai sair com 1 metro e 5 milímetros. Quando o pessoal trabalha com peça recortada de encaixe, passou de 2 milímetros, já tem que fazer ajuste para encaixar, certo? Tem peça que é encaixada com precisão, mesmo sendo MDF, uma máquina caseira. Então é importante que você tente chegar o mais próximo do perfeito possível, entendeu? Tem as variações da máquina, mas tenta chegar mais próximo que você conseguir. Então consiste do seguinte: você vai prender seu paquímetro desta maneira, certo? Que é a maneira de medir profundidade. Mas aqui no caso ele vai medir o deslocamento para a gente. Prende pela frente ele aqui, ó, esse cabinho que se desloca. Por exemplo, como eu estou fazendo aqui, eu posicionei ele exatamente em 150 ou 15 centímetros, 150 milímetros. Travei ele aqui, não se esqueça depois de destravar, se fizer assim também. E coloquei esse calcinho aqui exatamente encostando. Eu só travei ele porque às vezes se você está movimentando aqui o calcinho, ele pode se mexer. Travou, encostou, prendeu o calcinho, daí você solta ele aqui. Tem que soltar porque senão ele vai quebrar. A máquina vai se deslocar, ele vai quebrar. Agora, feito isso, o que se espera? A partir do momento que eu mandar o comando 100 milímetros, ele está no 150, então aqui ele vai reduzindo, e se espera que ele pare aqui no 5, que seria referente a 50. Então seria 150 menos 100, daria 50. Se passar
ou seja, ele andar um pouco mais, isso significa que eu tenho que reduzir um pouco da quantidade de passos por milímetro. Se faltar, eu preciso aumentar a quantidade de passos por milímetro, ok? Uma coisa também que eu vou mencionar aqui, para quem usa CNC Shield, tem aquela questão do micropasso, certo? Uma configuração que faz ali. Mudando aquilo ali, automaticamente a placa faz uma redução de passos. Por exemplo, a minha máquina aqui, provavelmente ela já está bem ajustadinha. Mas eu estou trabalhando com 266 passos por milímetro. E se a gente pensar que a grande maioria dos motores ele precisa de 200 passos para dar uma volta, então como isso estaria certo? Se eu coloco lá 266, o meu motor deveria, se tivesse em full step, dar uma volta completa e quase um quarto, e um pouco mais de um quarto de volta. Porém, eu estou utilizando aquela redução de micropassos de um quarto. O que acaba chegando aqui no meu motor é um quarto disso. Por exemplo, se fosse 200, só chega no motor 50, ou seja, ele dá só um quarto de volta para andar esses meio milímetro. Se com essa quantidade de passos tivesse em full step, ele daria uma volta e um quarto, andaria quase 4 ou 5 milímetros. Mas enfim, isso não influencia muita coisa. É só a questão daquela mais força, mais precisão. Mas é assunto de outro vídeo. Então aqui o teste é bem simples e também ajuda a regular com precisão. Agora eu vou olhar na máquina, vou mandar o comando Y100, certo? E se espera que o paquímetro pare exatamente no 5 centímetros ou 50 milímetros. Aqui, ó. Tá vendo? Tá bem em cima mesmo. Se fosse 5.1, mas isso daqui, neste caso, é irrelevante, entendeu? No meu caso, a minha está bem reguladinha. Mas foi esse o parâmetro que eu utilizei para regular. Lá tinha um percentual antes. A princípio estava tipo, acho que era 250 passos por milímetro. Mas quando mandava 250, por exemplo, nessa distância de 100, o paquímetro chegava aqui perto de próximo de o que seria 96 mais ou menos. Aí eu fui aumentando a quantidade de passos até que se chegue na precisão. Essa questão de trabalhar com a distância de 100 é porque dá para você ter mais ou menos uma noção assim. Por exemplo, mandou 100 e percorreu 102. Você mandou o comando pelo software para mandar para percorrer 100, mas só que constatou aqui que ela andou 102 milímetros. Proporcionalmente, isso está dizendo o quê? Que esses dois que passou, eles representam 2% do 100, entendeu? Da mesma maneira que daí você vai lá no seu software, se lá está 200, e você sabe que você precisa aumentar 2%, 1% equivale a 2 passos, 2%, 4 passos. Se tivesse 200, você colocaria 204. Mas enfim, isso daqui é bom para se ter uma boa noção de precisão. Em algumas máquinas isso é bem exigido. Isso vale para qualquer máquina, entendeu? Desde caseira até uma máquina profissional que precisa de um ajuste. Esse conceito, mas quanto maior a necessidade da precisão, maior a rigorosidade, entendeu? Aqui no meu caso, por exemplo, que ainda deu 100 e deu mais, acho que seria 1/10
1/10 de centímetro. Nesse caso eu não vou alterar, porque como é uma máquina pequena e tal, ela varia um pouquinho mesmo, mas está bem próximo. Agora, como eu disse, às vezes está dando 100,5 numa máquina grande, é uma distância considerável quando você for trabalhar com peças grandes. E principalmente questão de encaixes, certo? Vai ter que fazer ajuste manual e tal. Mas é isso aí. Acho que não é complicado esse procedimento. Que tem alguns métodos ensinando, faz conta, faz isso, faz aquilo, dá para você fazer na prática. Recomendo o paquímetro, como eu disse, o paquímetro ele tem uma precisão também de 1 para 20 no milímetro. Dá para fazer com a trena, como eu disse, se você confia que esteja bem regulado, dá para fazer o mesmo procedimento. Envia, vê se está passando, se está voltando, está faltando ou se está passando. Mas o paquímetro é para quem realmente precisa daquele ajuste com precisão mesmo. E funciona muito bem. Certo? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?